Vamos dar uma olhada num caso que está fechado há 66 milhões de anos. É um verdadeiro mistério para a história. E sabe, no centro de tudo isso tem uma única prova, uma só peça, que conta uma história incrível de vida e, claro, de morte. Olha só isso aqui. Essa é a nossa prova principal. É o crânio de um edmontasauro, que foi achado lá na formação Hell Creek, em Montana. Pensa bem, esse fóssil aqui de um dinossauro já adulto é basicamente a nossa cena do crime. E o mais incrível, está perfeitamente preservado na rocha há milênios. E aí, claro, vem a grande pergunta que guia toda essa investigação, né? O que será que esse osso pode contar pra gente sobre os últimos momentos da vida desse dinossauro? É tipo uma história de detetive, só que pré-histórica, onde cada marquinha, cada detalhe é uma pista fundamental. Ok, então vamos começar oficialmente essa investigação. A nossa vítima, digamos assim, é um edmontosauro adulto. E como em toda boa cena de crime, sempre tem aquela pista crucial que fica para trás, né? Nesse caso, é um objeto bem estranho, cravado bem no osso do focinho. Mas olhando mais de perto, a gente vê que não foi só uma ferida. Não mesmo. Além daquele objeto cravado no osso, os cientistas acharam que parece ser, pasmem, outras 23 marcas de dentes espalhadas pelo esqueleto. Isso já começa a pintar um cenário, né? Um encontro que foi, com certeza, muito violento e caótico. Então, fica a pergunta. Como é que se investiga um fóssil tão raro e precioso como esse, sem estragar nada? A resposta, felizmente, está na tecnologia forense de hoje em dia. Os paleontólogos agora conseguem literalmente dar uma espiada dentro do osso, revelando segredos que antes eram impossíveis de ver. E é aqui que a gente vê a mágica da tomografia computadorizada. De um lado, o fóssil de verdade, do jeitinho que ele é. Do outro, o modelo 3D super detalhado, criado a partir desses exames. Com essa cópia virtual, a equipe de pesquisa pode virar, ampliar, analisar cada milímetro da prova de qualquer ângulo, sem precisar nem encostar no original. É incrível, né? E pronto. A tomografia revela o que era aquele objeto estranho. É a ponta de um dente gigantesco. A nossa arma do crime, deixada bem ali na cena. A qualidade do exame é tão boa, mas tão boa, que dá para ver os mínimos detalhes. E são esses detalhes que vão ser cruciais para a próxima etapa da investigação. Bom, agora com a arma do crime em mãos, ou melhor, cravada no osso, a investigação finalmente podia começar a buscar o culpado. Chegou a hora de montar uma lista de suspeitos, sabe? Juntar todos os principais carnívoros que viviam por ali na formação Hell Creek. E o que a equipe fez foi um clássico processo de eliminação. Eles compararam as características do dente, tipo o formato e o tamanho das serrilhas dele, que tecnicamente são chamadas de dentículos, e funcionam como a lâmina de uma faca de serra. Então eles foram um por um. Dromaeossaurídeos? Não bate. Troodon? Né, os dentículos são bem diferentes. Richardostésia? Pequeno demais, sem chance. E aí, só sobrou um grupo que se encaixava perfeitamente no perfil. Um tiranosaurídeo. E olha que interessante, só o pedacinho do dente, que ficou ali, o que a gente chama de altura da coroa, já era maior que o dente inteiro da maioria dos outros predadores da área. Ou seja, só pelo tamanho, a lista de suspeitos já diminuiu drasticamente. Então, o ponto principal é esse. A evidência é simplesmente esmagadora. O tamanho, ou aquele formato meio oval e as características das serrilhas, tudo, absolutamente tudo, aponta para uma direção. Era um dente da mandíbula de cima de um tiranossauro adulto. Bingo! Temos o nosso suspeito. Mas, peraí, saber quem foi é só metade da história, certo? Agora, a investigação muda de foco. A gente quer saber como isso aconteceu. E a chave para isso tá na própria posição do dente no crânio. É ela que vai nos ajudar a remontar os últimos momentos desse encontro. A física do ferimento conta uma história bem clara, na verdade. A posição do dente não foi por acaso. A curvatura dele indica que a mordida veio de frente, ou seja, foi um confronto direto, cara a cara. E o dente quebrou justamente com a força do impacto da mordida contra o osso do focinho. E agora, a gente chega na pista forense que talvez seja a mais importante de todas. É o seguinte: quando um osso de um animal vivo quebra ou é ferido, o corpo começa a cicatrizar na hora, começa a criar o que os cientistas chamam de osso reativo. A grande pergunta aqui é: será que deu tempo desse processo de cicatrização começar? A resposta é não bem claro.
Não existe absolutamente nenhum sinal de cicatrização, nada de osso se refazendo ao redor do dente. O que isso quer dizer? Que a mordida aconteceu exatamente no momento da morte, ou muito, mas muito perto disso. Foi um evento fatal. E essa descoberta joga lenha na fogueira de um dos maiores debates da paleontologia, sabe? O T-Rex era um predador caçador ou só um carniceiro gigante que comia o que já estava morto? Fósseis como esse, que pegam o momento exato de interação, são raríssimos e dão pra gente uma prova direta. Os próprios pesquisadores que estudaram o fóssil concluem: esse cenário todo não combina com um bicho só comendo uma carcaça. Pelo contrário, tudo aponta para um ataque de um predador, uma coisa ativa, dinâmica. E se a gente for pensar no comportamento, os argumentos são muito fortes. Pensa bem, por que morder o focinho? Quase não tem carne ali. Não faria sentido para um carniceiro. Agora, para um predador, é uma jogada de mestre, um movimento estratégico. Predadores de hoje fazem isso, atacam a cabeça para controlar uma presa que está se debatendo ou até para tentar sufocar. E mais, a força absurda que precisa para enfiar um dente fundo desse jeito num osso, isso é típico de um ataque para matar, não de alguém que está só beliscando uma carcaça. Esse fóssil é extraordinário. Ele nos dá uma janelinha, uma foto congelada no tempo de uma luta pela vida 66 milhões de anos atrás. Ele fecha o caso desse Edmontossauro, o MOR 1627, mas ao mesmo tempo, ele abre a nossa imaginação para aquela pergunta final, né? Quantas outras histórias tão incríveis quanto essa ainda estão por aí, guardadas dentro da rocha, só esperando o dia de serem descobertas?